querida, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma celebração do nosso culto nas casas. Que a graça e o amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós neste momento. Graças a esse Deus, nós podemos ter esse tempo de reflexão, de unirmos também a nossa oração em torno da sua palavra, uns pelos outros, umas pelas outras. Que esse Deus nos conduza nesta manhã quando nós celebramos. Convido vocês para nós ouvirmos uma canção hoje trazida pelo Rogério, nosso músico voluntário da comunidade Bom Pastor de Bento Gonçalves, e assim nós nos preparamos para ouvirmos a leitura do dia de hoje. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrela pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, te damos graças por mais uma semana que tivemos, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amparo. E te pedimos que neste momento prepares o nosso coração para ouvirmos da tua palavra e dela refletirmos e buscarmos também aquilo que nós necessitamos para nutrir a nossa fé e mantermos a esperança nestes dias complexos que vivemos. Em teu nome, Senhor, nós nos colocamos e colocamos esse tempo também em tuas mãos. Amém. Queremos ouvir a leitura bíblica para este final de semana que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 13 até o 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde. E este lugar é deserto. Mande esta gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos a comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Ele mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui nos dizem as palavras do Senhor. Que a graça e o amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco neste momento de reflexão.
O texto que nós acabamos de ouvir é um texto muito conhecido por nós. O texto da partilha dos pães e dos peixes. Mas esse texto tem um contexto muito mais abrangente e que vai muito além da partilha que Jesus traz junto daquelas pessoas. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 13, ele já nos atenta para o que havia acontecido antes deste momento em que Jesus tenta se afastar um pouquinho da multidão para silenciar e estar sozinho e orar. O versículo 13 nos diz: ao saber o que havia acontecido, Jesus sai dali num barco. O que havia acontecido que Jesus fica sabendo? Um pouquinho antes, os discípulos vieram contar a Jesus da morte de João Batista. E Jesus, em seu lamento, em sua tristeza, tenta se afastar e se colocar de novo nas mãos de Deus e orar. A multidão descobre onde Jesus estava e vai atrás dele e lá o encontra. Podemos nós talvez até nos colocar no lugar de Jesus, cansado, sobrecarregado, entristecido, questionando talvez a situação, sentido pela morte de alguém querido. E ele se dá conta que as pessoas chegam famintas, adoecidas, talvez muitas horas de caminhada para buscar também em Jesus um alento, um abraço, um apoio, uma esperança. O dia vai se findando, o povo todo por ali, procurando Jesus e também a sua atenção, e ele não se deixa levar simplesmente pelo seu sentimento e responde aos discípulos quando questionado: vamos mandar essa gente de volta para que vão aos povoados e se alimentem, que busquem por alimento, que o comprem e saciem a sua fome. E Jesus responde: não, as pessoas não precisam ir embora. Tragam o que temos e o que temos será partilhado. Organiza toda aquela multidão assentando-se na grama, pedindo para que as pessoas se sentassem. E dali das bolsas, provavelmente, o pão é multiplicado e sacia a fome de todas as pessoas. E não são poucas. O texto mesmo nos diz que os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ninguém foi esquecido ou esquecida nesta partilha. Talvez no momento em que nós vivemos, também nós nos sentimos entristecidos, chateados. Talvez já fomos acometidos por algum sentimento ou algum motivo que nos desestabilizou também a saúde nesses últimos dias. Também nós estamos já cansados desse tempo todo que ouvimos falar e sentimos as consequências da pandemia, do vírus que paira por aí, sem sabermos como direito fazer para que não sejamos nós também acometidos por ele. Em tempos de visitas restritas, de pouco contato com outras pessoas, com pessoas da nossa comunidade, dos nossos vínculos de amizade, familiares inclusive. Protocolos para sairmos de nossas casas, para simplesmente irmos ao supermercado, trazermos a nossa alimentação para casa e voltarmos. Já estamos cansados, sobrecarregados. Assim, nós entendemos o que Jesus sentia naquele dia e também Ele nos entende no nosso momento, quando nós vivenciamos tudo isso. Mas Jesus não deixa a multidão de lado. Ele os abraça e dá aquilo que eles necessitavam. Assim também nós somos chamados, nesse tempo tão diferente que vivemos, a colocarmos em prática o que nós ouvimos aqui nesse texto.
Talvez não temos condições de alcançar alimentos para todas as pessoas que agora carecem pela fome, pela falta de emprego, pela falta de esperança que muitas vezes é maior do que a nossa desesperança. Somos chamadas a termos sensibilidade para a dor do outro e da outra. Somos chamados a colocarmos em prática esse amor cristão que tanto falamos que temos e apoiarmos uns aos outros indiferente da sua dor ou do tamanho da dor que sentem, sem julgamentos, sem perguntas, sem questionarmos, simplesmente estarmos ao lado das pessoas. Me lembro sempre de muitas maneiras da história de Jó e dos seus amigos, que sentaram-se ao lado dele por dias, não mencionando nenhuma sequer palavra. Mas ele sabia que eles estavam ali caso fosse necessário. Existem inúmeras maneiras de nós sermos irmãos, realmente irmãs em Cristo Jesus no momento em que vivemos. Temos a tecnologia, temos o telefone, temos a internet, temos muitos meios. E cabe a nós, tirarmos um tempo de fazermos essa partilha da esperança, do amor, da sensibilidade, da compaixão. Porque não sabemos se no dia de amanhã ou na semana seguinte seremos nós que estaremos buscando alimentar-nos ou o aconchego de um abraço, de uma palavra. O amor de Jesus e sua atitude nesse texto nos chama a atenção da maneira que nós vivemos a nossa fé e o nosso fazer cristão. Porque sim, irmãos e irmãs, é muito fácil dizermos que a vida voltará ao normal. Mas agora nós precisamos, mais do que nunca, nos abraçarmos, nos irmanarmos nesta fé que nos mantém, sem desesperança e sem desespero. Não deixemos de sentir tudo aquilo que perpassa no nosso coração e no nosso pensamento, mas também não deixemos de colocar isso tudo nas mãos desse Deus que partilha conosco a paz, a esperança, o perdão e a misericórdia. Façamos nós, através dos nossos meios, a nossa parte ao nosso irmão, à nossa irmã. E lembro que neste sentido de partilha, temos aí acontecendo a campanha Vai e Vem, que auxilia inúmeros projetos que sentem e sofrem também agora, mas já sentiam antes. A necessidade da ajuda e da partilha das comunidades que talvez tenham mais recursos do que esses projetos que são apoiados. Que tenhamos na nossa oração, no nosso pensamento, esse desafio. Temos muito, já recebemos muito. Será que não temos nada para dar para o outro, para a outra, em gratidão àquilo que Deus já fez por nós? Não podemos nós partilhar a esperança com o nosso irmão, nossa irmã, que agora há meses não vemos? Será que nós não podemos partilhar também a esperança entre nós, entre nossas comunidades, mesmo que não nos vemos pessoalmente há alguns meses? Que a esperança e o exemplo de Jesus em sua sensibilidade e amor por aquelas pessoas nos desafia a sermos diferentes em palavras, em ações, em atitudes pequenas durante essa semana que iniciamos. Estamos em agosto. Que agosto seja agosto de Deus e que esse gosto de esperança permaneça em nossos pensamentos e corações. E que esse Deus nos abençoe e nos desafie hoje e sempre. Amém. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro,
e partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, graças te damos porque tu nos desafias a partilharmos da esperança, do pão de cada dia que recebemos de ti. Entendemos mais do que nunca de que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Graças que tu olhaste para aquelas pessoas com tanto amor, com tanto alento e sensibilidade. Que nosso desafio seja também olharmos para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs na fé e por aquelas pessoas que sofrem também desta maneira. Assim como tu nos olhas, assim como nós necessitamos do teu amparo, do teu sustento, que nós também façamos um pouquinho disso tudo no nosso dia a dia para aqueles e aquelas que necessitam. Seja orando, ligando, enviando uma mensagem, uma palavra, mas que estejamos comprometidos com a tua palavra, Senhor. Olha, Senhor, para todas as pessoas que sofrem, para todas as pessoas que nós oramos durante essa semana, membros das nossas comunidades, na nossa rede de oração, que tu olhes para cada sentimento, para cada necessidade, e que tu nos animes a nos abraçarmos da fé e mantermos a esperança viva em nossos olhares e palavras. Que tudo mais que guardamos nos nossos pensamentos e corações, juntamos as nossas vozes e oramos a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe nessa semana. Somos muito gratos pela participação mais uma vez do Rogério, lá da comunidade Bom Pastor. Lembremos da nossa campanha Vai e Vem, que acontece
no decorrer desses meses. Façamos a nossa oferta e aguardemos para que depois a nossa organização, os nossos presbitérios nos informem como nós iremos recolher a nossa doação, a nossa oferta, para que contribuímos. Façamos a nossa contribuição enquanto paróquia para esses projetos tão especiais da nossa igreja. Recebamos, pois, a bênção do nosso Deus para o nosso dia e para a semana que nós iniciamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, uma abençoada semana e até domingo que vem.